Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dividir um pouquinho sobre como foi o meu intercâmbio lá na Irlanda. Bom, para quem não sabe, eu fiz intercâmbio na Irlanda, em Dublin, em 2014. Eu fiquei lá por 2 anos e meio, fiquei lá até o final de 2016. Eu posso dizer que foi o divisor de águas da minha vida. Foi a melhor escolha que eu fiz na vida, foi fazer o intercâmbio, gente. Eu aprendi muito, 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 muito. Não só da língua, obviamente. Claro que o meu inglês ele deu assim, um up daqui para cá, assim, surreal. Porque você tem um contato todos os dias com a língua, né? Completamente diferente do que você está no seu país, que não tem a língua nativa, né? Do inglês, você tem um curso 1h30, 2 horas, 2 vezes por semana, ou seja, você tem 3 a 4 horas de curso por semana, e quando você sai, você não continua praticando a língua. Então é muito diferente. Então, quando você faz um intercâmbio, você fica de 15 a 20 horas por semana numa sala de aula, só falando inglês com o seu professor, com os seus colegas, e sem contar que quando você sai, você também fala inglês. Então, você fala inglês com seus colegas no corredor, quando você vai na cantina comprar alguma coisa, você fala inglês, quando você vai no mercado, você fala inglês, quando você tropeça sem querer de uma pessoa na rua, você fala inglês, quando você vai numa loja comprar um sapato, você fala inglês, ou seja, você vive falando inglês, você respira inglês o tempo inteiro, então assim, é impossível, por mais que você não queira aprender, você vai aprender o inglês porque você tem que aprender, sabe? Acho que por mais que as pessoas falam, tem muito brasileiro, você não vai aprender inglês nada, você vai ficar falando português o dia inteiro. Depende muito da sua escolha. Claro que você não vai deixar o brasileiro de lado, como eu já falei também em vídeos aqui, né? Ter um amigo brasileiro é muito importante, até mesmo para a nossa saúde mental, eu diria. Ter alguém na sua terra que conhece a sua cultura é muito importante, mas não seja por isso. Você também pode ter outras amizades de outras culturas, né? E pode falar o inglês no seu trabalho, enfim, em outras áreas aí da sua vida. Então dá para você equilibrar aí muito bem o inglês, né, com o português. Mas voltando aí, né, sobre o intercâmbio, esse ponto aí do inglês, do melhoramento do inglês, assim, não tem assim o que falar. Realmente foi do 0 pro 1000, assim, sabe? O inglês melhorou muito. Então, não só na pronúncia, a pronúncia melhorou, a gramática melhorou, novos vocabulários, novas expressões, com isso você vai pegando mesmo no tempo. Então, eu acho que esse tempo que eu fiquei lá, esses 2 anos e meio, de repente, se eu ficasse só 6 meses, não seria tão suficiente. Claro que seria bom, com 6 meses eu já tava assim, muito bem no inglês. Mas, claro que quanto mais tempo você fica, mais prática você tem, mais segurança você ganha na língua e, com certeza, você vai ficando um pouquinho mais fluente a cada dia que passa, né? Mas não isso, eu aprendi muito de mim também, eu aprendi muito sobre os meus limites, sobre aquilo que eu era capaz. Muitas vezes a gente pensa que a gente não é capaz de muita coisa, né? Porque a gente tá lá na nossa zona de conforto, na nossa casa, no nosso trabalho, né? Aquela mesmice todos os dias, e muitas vezes a gente não tem a certeza que do que a gente é capaz de fazer em certas adversidades. E quando você sai do país, quando você vai fazer um intercâmbio, quando você vai morar fora, e você passa por certas situações, você vê, caramba, eu passei por isso, mas meu Deus, realmente eu sou muito forte, né? Natal acabou de passar, final de ano, longe da família. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos intercambistas a gente tiveram que se juntar e fazer o Natal deles juntos, né? Sem a sua família de origem lá no Brasil. Então isso não é fácil, né? Muitas pessoas pensam, não, eu não sou capaz de procurar emprego sozinha, porque eu não falo inglês, eu não sei o que falar, eu não sei como que eu vou reagir na entrevista. Eu não sei como que eu vou procurar casa, como que eu vou ligar pra pessoa e dizer que eu tô interessada se eu não sei falar inglês, ou enfim, qualquer situação, né, que seja fora do nosso cotidiano, em um país que não é a nossa língua, a gente fica um pouco mais assustado, e é normal a gente ficar assustado, mas mas o que não é normal é a gente ver que depois de ter passado por aquela situação e a gente não ter opção e ter que enfrentar aquela situação, a gente fala, opa, realmente eu posso, realmente foi difícil, mas eu superei mais essa etapa, né? Então isso pra mim foi muito bom, porque eu consegui superar os meus limites, consegui ver que eu tinha mais força do que eu imaginava. Sem contar que o intercâmbio abriu muito os meus horizontes, sabe? Conhecer pessoas de outras culturas, de outros países, poder viajar para outros países também, sabe? E ter que pegar avião sozinha e ter que saber como que é o dia a dia, né? De comprar, por exemplo, eu fiz o curso de turismo, né? Eu sabia muita teoria da situação, mas eu não vivia muito a prática. Até eu sair do Brasil, até eu fazer o intercâmbio, depois de ter terminado a universidade, eu nunca tinha viajado para fora. Então eu não sabia realmente como que era o dia a dia disso, como que era a prática disso, né? Então eu aprendi muito mais, eu consegui colocar muito mais na prática aquilo que eu tinha aprendido na universidade, por exemplo, sabe?
e conhecer outros países, conhecer outras culturas, conhecer outras comidas, sabe? E escutar histórias e, enfim, abrir os meus horizontes de uma maneira, eu consegui descobrir muito mais de mim, descobrir muito mais aquilo que eu gostava. Eu achava que eu gostava de certas coisas, eu achava que eu não gostava de certas coisas, eu achava que eu conseguiria conviver com certas coisas, eu achava que eu não conseguiria conviver com certas coisas, que o intercâmbio me fez abrir os horizontes e ver, não é bem assim como eu pensava, não, as coisas não são bem assim, não, eu posso realmente seguir por esse caminho, não, de repente esse caminho não é melhor, sabe? Então, durante o intercâmbio, durante as minhas viagens, as pessoas que eu fui conhecendo no caminho, fui abrindo um pouco mais os meus horizontes, fui vendo mais, me conhecendo um pouquinho mais sobre aquilo que eu gostava, sobre aquilo que eu não gostava, sobre aquilo que eu queria ou não queria para minha vida. Então, eu acho que realmente o intercâmbio foi o divisor foi o divisor de águas na minha vida, né? Foi realmente a melhor decisão que eu fiz na vida, sabe? Porque eu acho que se eu ainda continuasse no Brasil, por mais que eu continuasse viajando e tudo mais, ter a experiência de ter morado fora, ter tido a experiência de ter superado os meus limites e ter superado os meus medos, porque eu também tinha os meus medos, né? Todos têm os seus medos, sabe? Por mais que a pessoa olha, nossa, fulana parece tão forte. Sim, a pessoa pode até ser forte, mas por dentro ela já superou muitos limites. Ela pode ter passado por certas dificuldades sorrindo, mas por dentro com o coração apertado, né? Mas eu acho que o intercâmbio é isso. O intercâmbio é ensinamento, muito mais do que língua, muito mais do que cultura, mas é um ensinamento sobre si mesmo, sobre um redescobrimento de você mesmo, sobre os seus limites, sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você não gosta, sobre aquilo que você quer ou sobre aquilo que você não quer para a vida. Isso não quer dizer que quando você faz um intercâmbio você necessariamente vai morar para sempre naquele país ou vai viver para sempre fora do Brasil, não. Tem várias pessoas que vão, passam determinado tempo e depois chegou o fim, mas aquele ciclo e retornam diferente, retornam com outro pensamento, retornam com uma outra perspectiva de vida. Isso também é importante, né? Fazer o intercâmbio, independente se você vai continuar ou não, é importante para o crescimento pessoal, para o crescimento profissional, enfim, para o crescimento geral, assim, da vida. Por isso que eu acho que se você tem oportunidade, ou mesmo se você não tenha, você pode achar, eu não tenho dinheiro nem nada, se planeje, junte um dinheirinho, nem que seja para fazer 1 mês, 2 meses, o que for, o intercâmbio, com certeza vai trazer alguma coisa positiva para sua vida, tenho certeza. O intercâmbio foi a melhor escolha da minha vida.